2004 foi um ano pra lá de alternativo. São Caetano campeão paulista, Once Caldas da Colômbia campeão da Libertadores, Porto de Portugal campeão da Liga dos Campeões, Grécia campeã da Eurocopa. E a Copa do Brasil não poderia ficar de fora dessa lista. Contrariando as expectativas, o título daquele ano ficou com o time que estava disputando a Série B. E a conquista se deu no Maracanã, com mais de 71 mil torcedores rubro-negros torcendo contra. E se tu quiser saber como foi essa grande conquista do Santo André, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 10 amigos, porque Santo André tem 10 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Santo André é uma cidade da região chamada de ABC Paulista, A de André, B de Bernardo e C de Caetano, distante apenas 20 km da cidade de São Paulo, e que, segundo análises da revista Exame, figura na posição número 15 entre as cidades mais desenvolvidas do Brasil. Foi nesta cidade que, em 18 de setembro de 1967, foi fundado o Esporte Clube Santo André, time que, além do título da Copa do Brasil em 2004, conquistou a Copa Paulista em 2 ocasiões, a última vez em 2014 e 5 vezes o Campeonato Paulista da Série A2, a última vez em 2019, sendo a terceira equipe que mais vezes venceu esta competição. Participante da Série A do Campeonato Brasileiro em 1984 e em 2008, o clube tem como mascote o Ramalhão, que não é um animal, e sim uma referência a um português chamado João Ramalho, que por volta de 1533 já vivia na região pegando as índias e fazendo um monte de filho com elas. Foi ele que em 1553 pediu ao então governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, para que naquele ano fosse criada ali a vila que daria origem à cidade de Santo André. O título da Copa do Brasil de 2004 permitiu ao Santo André disputar a Taça Libertadores da América de 2005, e o time não fez feio. Diante do Palmeiras, houve uma vitória por 2-1 e um empate em 1-1. Diante do Cerro Porteño, houve um empate em 2-2 em casa e uma derrota por 1-0 no Paraguai. Apesar da goleada de 6-0 sobre o Deportivo Táchira da Venezuela, jogando em São Paulo, na última rodada, o que pesou foi a derrota de 1-0 para o Deportivo Táchira, jogando na Venezuela, no jogo de estreia. Inclusive, essa foi a única vitória do Deportivo Táchira na competição. Isso, no fim, faria toda a diferença para o Santo André ficar na terceira colocação com 8 pontos, atrás dos classificados Palmeiras com 9 e Cerro Porteño com 12. Todo mundo bateu no Deportivo Táchira, lá e cá, menos o Santo André lá. Aí não deu para o Santo André classificar. O Santo André de 2004 era comandado pelo treinador Péricles Chamusca, vindo do Santa Cruz de Recife, e que atualmente treina o Al Tawon da Arábia Saudita, e tinha à disposição atletas como o goleiro Júlio César, vindo do Juventus de São Paulo, e que encerrou em 2017 no Capivariano, também de São Paulo, os defensores Dedimar, vindo do Ceará, e que encerrou em 2011 no Concórdia de Santa Catarina, Alex Bruno, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2017 no Camboriú de Santa Catarina, Gabriel Limeira, vindo do São Caetano, e que encerrou em 2019 no Mineiro Vila Nova de Nova Lima, e Nelsinho, vindo da Portuguesa Santista, e que encerrou em 2010 no Lemense de São Paulo, os meias Dirceu, vindo do Juventus, e que encerrou em 2012 no São Bernardo de São Paulo, Ramalho, vindo das categorias de base, e que atualmente veste a camisa do Patrocinense de Minas Gerais, Elvis, vindo do Santa Cruz de Recife, e que encerrou em 2018 no Dimensão Saúde de Alagoas, e Romerito, vindo do Brasiliense do Distrito Federal, e que encerrou em 2015 na Aparecidense de Goiás, e os atacantes Osmar, vindo do União São João de Araras, e que encerrou em 2018 no Mojimirim, e Sandro Gaúcho, vindo do Figueirense de Santa Catarina, e que encerrou em 2007 no próprio Santo André. A estreia do Santo André aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2004, no estádio Durval Ferreira Franco, na cidade de Ipameri, no interior de Goiás, diante do Novo Horizonte de Ipameri, e o time paulista venceu por 5-0. Gols de Macanac, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2018 no Velo Clube de Rio Claro, São Paulo, aos 9. Jean Carlos, vindo do Bahia, e que encerrou em 2007 no Remo, aos 28 e aos 34, esses no primeiro tempo. Um gol contra do defensor Fábio, do Novo Horizonte, aos 19, e Elvis, aos 37, ambos no segundo tempo. Como o Santo André venceu fora de casa por uma diferença de mais de 2 gols de vantagem, garantiu sua classificação para a próxima fase sem necessidade de jogo de volta. Nos outros confrontos, o Prudentópolis do Paraná eliminou o São Gonçalo do Rio Grande do Norte
O Palmas de Tocantins passou pelo Remo do Pará. O Nacional de Manaus despachou o Parnaíba do Piauí. O Gama do Distrito Federal eliminou o Paranavaí do Paraná. O Botafogo passou pelo Maranhão. O São Gabriel do Rio Grande do Sul despachou o Figueirense de Santa Catarina. O Vasco da Gama eliminou o Flamengo do Piauí. O Americano do Rio de Janeiro passou pelo Sergipe. O Tupi de Minas Gerais despachou o Bangu do Rio de Janeiro. O Fluminense eliminou o Caxias de Joinville, Santa Catarina. O Londrina do Paraná passou pelo América do Rio de Janeiro. O Ferroviário do Ceará despachou o América de Natal. O Brasiliense eliminou o Asa de Alagoas. O Fortaleza passou pelo Atlético de Cajazeiras, Paraíba. O Sport Recife despachou o Atlético Roraima. O Santa Cruz eliminou o Barra do Garças do Mato Grosso. O Grêmio passou pelo Chapadão de Mato Grosso do Sul. O Palmeiras despachou a Tuna Luz do Pará. O Flamengo eliminou o CRB de Alagoas. O Corinthians passou pelo Botafogo da Paraíba. O Sampaio Corrêa do Maranhão despachou o Ipiranga do Amapá. O Rio Branco do Acre eliminou o Rio Negro de Manaus. O 15 de Campo Bom, Rio Grande do Sul, passou pela Portuguesa Santista. O Guarani de Campinas despachou a União Cacoalense de Rondônia. O Juventude do Rio Grande do Sul eliminou o Uberlândia de Minas Gerais. O Vitória da Bahia passou pelo CTE Colatina do Espírito Santo. O Sene do Mato Grosso do Sul despachou a União Barbarense de São Paulo. O América Mineiro eliminou o Serra do Espírito Santo. O Atlético Mineiro passou pela Catuense da Bahia. O Goiás despachou o Cuiabá. E o Internacional de Porto Alegre eliminou o Confiança de Sergipe. Na segunda fase, o Santo André teve pela frente o Atlético Mineiro. E o primeiro jogo se deu no dia 24 de março no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. E o Ramalhão venceu o Galo por 3-0. Gols de Edmilson Matias, vindo do Figueirense, e que encerrou em 2011 no Paranaense Rio Branco de Paranaguá, aos 4. Dedimar, aos 42, ambos no primeiro tempo. E Jean Carlos, aos 35 minutos da etapa final. A volta foi no dia 7 de abril, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. E o Atlético Mineiro venceu o Santo André por 2-0. Gols de Márcio Araújo, aos 19 do primeiro tempo, e de Márcio Mexerica, aos 42 do segundo. Resultado insuficiente para o Galo e que garantiu o Santo André na próxima fase. Nos outros jogos, o Santa Cruz eliminou o Sene do Mato Grosso do Sul, o Vitória da Bahia passou pelo Sampaio Corrêa do Maranhão, o Palmas de Tocantins despachou o Nacional de Manaus, o Guarani de Campinas eliminou o América Mineiro, o 15 de Campo Bom, Rio Grande do Sul, passou pelo Vasco da Gama, o Fortaleza despachou o Rio Branco do Acre, o Fluminense eliminou o Juventude de Caxias do Sul, o Grêmio passou pelo Londrina do Paraná, o Palmeiras despachou o São Gabriel do Rio Grande do Sul, o Corinthians eliminou o Ferroviário do Ceará, o Americano do Rio de Janeiro passou pelo Sport Recife, o Goiás despachou o Brasiliense do Distrito Federal, o Flamengo eliminou o Tupi de Minas Gerais, o Gama do Distrito Federal passou pelo Botafogo e o Internacional de Porto Alegre despachou o Prudentópolis do Paraná. Nas oitavas de finais, o Santo André teve como adversário o Guarani, e o primeiro jogo aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no dia 14 de abril, e o placar foi de empate em 1-1. Gols de Viola aos 17 minutos do segundo tempo a favor do Guarani e de Dedimar aos 23 da etapa inicial a favor do Santo André. A volta foi jogada no dia 5 de maio no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e as duas equipes empataram em 0-0. Resultado que classificou o Santo André para a próxima fase em função do gol marcado como visitante. Nos outros duelos, o 15 de Campo Bom eliminou o Americano de Campos, o Palmas de Tocantins passou pelo Gama do Distrito Federal, o Corinthians despachou o Fortaleza, o Vitória da Bahia eliminou o Internacional de Porto Alegre, o Grêmio passou pelo Fluminense, o Flamengo despachou o Santa Cruz e o Palmeiras eliminou o Goiás. Nas quartas de finais, o Santo André mediu forças diante do Palmeiras. O jogo de ida ocorreu no dia 12 de maio no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e as duas equipes empataram em 3-3. Gols de Osmar aos 14, Barbieri, vindo do Cianorte do Paraná e que encerrou em 2009 no Metropolitano de Blumenau, Santa Catarina, aos 27, ambos no primeiro tempo, e Sandro Gaúcho, aos 25 do segundo, a favor do Ramalhão, enquanto que a favor do Palmeiras marcaram Diego Souza, aos 21, Dario Munhoz, aos 43, ambos no primeiro tempo, e Leonardo Devanir, aos 14 minutos da etapa final. A volta se deu no dia 20 de maio, no estádio Palestra Itália, em São Paulo, e as duas equipes empataram em 4-4. 2 gols de Wagner Love, aos 17 do primeiro tempo e aos 23 do segundo, Correa, aos 18 e Baiano, aos 39, ambos ainda no primeiro tempo a favor do Palmeiras, enquanto que a favor do time do ABC Paulista anotaram Sandro Gaúcho aos 12 do primeiro tempo e aos 34 do segundo, Osmar aos 20 da primeira etapa e Tássio, vindo das categorias de base e que encerrou em 2012 no Vitoriosa Stars, da Ilha de Malta, aos 44 da etapa final.
resultado que garantiu a vaga ao Santo André em função da maior quantidade de gols marcados como visitante. Nos outros duelos, o 15 de Campo Bom eliminou Palmas e Tocantins, o Flamengo passou pelo Grêmio e o Vitória da Bahia despachou o Corinthians. Nas semifinais, o Santo André teria como oponente o surpreendente 15 de Campo Bom, e o primeiro jogo aconteceu no dia 26 de maio, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o time gaúcho aprontou ao vencer o Ramalhão por 4-3. Gols de Barbieri aos 33 do primeiro tempo, Tássio aos 15 e Osmar aos 24, ambos no segundo tempo a favor do Santo André, enquanto que a favor do time do 15 de Campo Bom marcaram Bebeto aos 21 do primeiro tempo e aos 13 do segundo, Dauri aos 6 e Patrício aos 8, ambos na etapa final. A volta ocorreu no dia 6 de junho em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, antigo estádio do Grêmio. E quando parecia que o 15 de Campo Bom iria para a final da Copa do Brasil, o Santo André garantiu a vaga ao vencer de virada por 3-1. Gols de Thiago Belmonte aos 9 do primeiro tempo, a favor do 15 de Campo Bom, enquanto que a favor do time paulista marcaram Sandro Gaúcho aos 40 do primeiro tempo e aos 5 do segundo, e Macanaki aos 18 da etapa final. Na outra semifinal, o Flamengo eliminou o Vitória da Bahia. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 23 de junho, no estádio Palestra Itália, em São Paulo, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Osmar aos 6 e Romerito aos 14, ambos no segundo tempo, a favor do Santo André, enquanto que a favor do Flamengo marcaram Roger Guerreiro aos 25 do primeiro tempo e Atirson aos 38 do segundo. A volta ocorreu no dia 29 de junho de 2004, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. E quando parecia que o título ficaria com o rubro-negro, o Santo André garantiu para si a posse da taça de campeão ao vencer o Flamengo pelo placar de 2-0. Gols de Sandro Gaúcho aos 7 e Elvis aos 22, ambos na etapa final de partida. Resultado que garantiu o título ao Ramalhão do ABC Paulista. O Santo André foi campeão com Júlio César no gol, Dedimar, Alex Bruno, Gabriel Limeira e Nelsinho na defesa, Dirceu, Ramalho, Elvis e Romerito no meio campo, Osmar e Sandro Gaúcho no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!